Boa tarde, minha gente, que delícia! Quarta-feira, dia 21 de maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, estabelecido pela Unesco. Um beijo a todos os produtores culturais que movimentam a cena aqui na cidade. Está no ar o Acontece no oferecimento de Kitilar, a sua casa mais alegre. E a Kitilar está na rua Campo Grande, esquina com a 7 de setembro, bem no centro de Cuiabá. O telefone é o 3321-1568 e também na Avenida 15 de Novembro, 870, no Porto. O telefone é o 3025-1570. Dá uma passadinha lá, tem um monte de coisa bacana para deixar a sua casa mucho, pero mucho mais alegre. Sim, seguro! E o Acontece também está no ar no oferecimento da Valmari Dermocosméticos. A Valmari está na rua Isaac Povas, 1142. Agende sua avaliação corporal e facial pelo telefone 3623-3145. Vamos para a escalada? Hoje vamos falar sobre tabagismo aqui no programa. Você aí de casa já apague o seu cigarro porque o assunto é sério. Aqui no estúdio, nosso consultor de saúde de todas as quartas-feiras, o Dr. Marcelo Sandrin. E você aí de casa vai poder participar ao vivaço, ligando no 3642-1500. Tem Igor Táxi e as notícias em destaque no seu dia de hoje. Tudo isso e muito mais. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer o Estúdio Hair Ivan Diniz pelo cabelo e maquiagem. Agende seu horário com o Ivan e arrase no visual, fique mais belo do que você já é. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3634-0195. Antes da gente ir para a nossa matéria de hoje, eu quero mandar um super parabéns. Põe para mim, Marquinhos, para Lia, nossa recepcionista. Muita saúde, muito amor, muito sucesso, muito tudo de bom para você, minha querida. Nossos parabéns aqui no Acontece. E hoje Elis Regina iria fazer 69 anos também. Bom, agora nós vamos para a nossa matéria. Hoje vamos falar sobre tabagismo aqui no programa. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1/3 da população mundial adulta seja fumante, ou seja, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O total de mortes devido ao tabaco chega a uma cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, cerca de 10 mil mortes por dia. E com o aumento do consumo de cigarro, esses números poderão chegar a 10 milhões de mortes anuais por volta do ano de 2030. Roda o VT, Natan, por favor. O tabagismo é a causa de 90% dos casos de câncer de pulmão no Brasil. Todos os anos mata 6 milhões de pessoas no mundo. Para muitos, deixar de fumar é uma tarefa difícil. Muitos recorrem à ajuda médica. Seu Elier está há quase 2 meses longe do cigarro, graças ao tratamento médico que começou. A gente de saúde, for lá na minha casa, que sabe que eles passam lá visitando a gente periodicamente e sabe que a gente era fumante, né? Graças a Deus estava dando certinho, né? Fornecendo os medicamentos tudo gratuito, tudo por conta do Estado, né? E aí de repente corta os comprimidos, né? Que era o comprimido e mais os adesivos. O tratamento é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Em Nova Mutum, o atendimento é feito desde março deste ano. O nosso programa, o Programa Municipal de Tabagismo, ele vem do Programa Nacional. Nós cadastramos nesse primeiro momento 2 unidades de saúde que já iniciaram os trabalhos, onde o governo envia adesivos e medicamento controlado para diminuir a ansiedade e da vontade de fumar. Os pacientes têm ajuda de profissionais de diferentes áreas, como médico, nutricionista e psicólogo, e dura cerca de 3 meses. Nesse período, além de reuniões e consultas, são oferecidos também medicamentos, como o adesivo de nicotina, que diminui a vontade pelo cigarro. A pessoa interessada, ela busca uma unidade de saúde, né? E aí lá o médico faz uma avaliação, junto com a equipe de enfermagem. Aí, se houver necessidade, entra o psicólogo, entra o nutricionista. E aí ele é avaliado. Vai entrar com adesivo, vai entrar com medicamento, não, ou ele consegue parar de fumar sem nenhum desses adesivos e medicamentos, sozinho mesmo, só com o apoio do grupo, né? Então é avaliado nesse sentido. Mesmo com todo esse apoio, seu Elier está com dificuldades em dar continuidade. Os remédios fornecidos pelo posto de saúde da família acabaram. Veja bem, um dia que nós ficamos sem, eu levei minha esposa para fazer uns exames, esquecendo de levar os adesivos. Rapaz, 2 dias lá, mas a vontade de fumar é louca, é uma loucura, sabe? Sem os adesivos. Então, não dá para ficar sem. Nesses 40 e poucos dias que eu parei de fumar, já senti a diferença. O gás é outro, você caminha, trabalha, faz o que for preciso, não tem aquela canseira, aquela, sabe?
Então é muito importante acabar com esse negócio. E além de tudo, a despesa, o cigarro eu e minha esposa gastava 400 e poucos reais por mês de cigarro. Realmente o tabagismo é um mal que precisa ser combatido. E para falar sobre esses e outros assuntos ligados ao tabagismo, eu converso com o Dr. Marcelo Sandrin, que está toda quarta-feira nos ajudando a entender melhor as doenças e cuidar da nossa saúde. Bom dia, doutor. Nem preciso dizer que o tabaco é um problema mundial, né? Na realidade, eu acho que a gente não precisa nem conversar. Vamos conversar sobre outro assunto. O vozinho ali falou tudo. É difícil, né? Difícil, tem que parar. Ele já se sentiu bem parando. É uma coisa que tem o seu ônus inicialmente. Agora, se você parar e pensar um pouquinho, o fumante pode raciocinar financeiramente. Trabalhos mostram já que gastava você R$400 por mês só de cigarro. Desde o início, que usualmente ocorre na adolescência ou no início da idade adulta. E cada vez mais cedo, né, doutor? A pessoa consegue na vida dela economizar 150, 300 mil. Você consegue até aquela Ferrari usada que você queria ter se você não fumar na sua vida. Você pode, terminar os seus dias com uma Ferrari na sua garagem. Na realidade, o tabaco, o fumo, ele tem mais de 500 anos de uso na civilização ocidental. Na civilização oriental ele tem mais tempo. Ele veio originado, as pessoas não gostam de história, mas não procuram a história. O tabaco não é originário da civilização ocidental, mas é autóctone da civilização indígena no Caribe. De uma ilha no Caribe, Cristóvão Colombo, quando descobriu, ele levou para as cortes o tabaco, que era um hábito fumar e mascar tabaco. Lá virou uma moda, eles achavam que era uma gracinha, mas não era. Não, achavam Todo mundo chique, foi viciado, principalmente as pessoas de maior poder aquisitivo, porque eles cobravam uma barbaridade a folha do tabaco que levavam para a corte, era uma forma de ganhar dinheiro e até manter a circunnavegação. As novas descobertas, em parte, foram pagas pelo tabaco. E a partir daí começou-se a cultivar tabaco. Como tem um alto poder de vício, a nicotina ela atua no sistema nervoso central, dando uma sensação de tranquilidade e prazer. Ele produz um hormônio específico. A ocupação desse locus, que a gente chama nas células do cérebro, leva a pessoa a de vez em quando precisar de reusar, como qualquer outra droga. O tabaco faz parte das drogas legais, que não tem nada de legal. São duas drogas. O álcool, que é talvez o maior problema de saúde pública que nós temos, não é o crack, e especialmente o tabaco, que ele é tolerado, foi até muito aceito, e infelizmente na década de 50 do século passado, nós tivemos uma explosão, e a explosão vem. O Brasil tem até um comportamento razoável, o número de novos casos tem diminuído, em termos globais nós diminuímos a quantidade, mas é porque a geração da década de 50 faleceu, está falecendo. Como ele disse, 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo tabaco. E a gente tem um número de doenças que a gente poderia falar aqui um dia inteiro sobre elas e não esgotaríamos o tempo. É uma coisa importantíssima você pensar, você que está pensando em começar ou começou recentemente, procure serviço e pare. Você que está fumando, tente buscar apoio para parar. E, obviamente, nós como sociedade temos que lutar contra isso. São muitas as substâncias tóxicas presentes no cigarro, não é mesmo? São mais de 4.400 delas extremamente nocivas. A que lidera o problema do tabaco talvez seja a nicotina, né? A nicotina por quê? Porque a nicotina é a que faz a aderência, é você ficar viciado. Mas tem outras muito mais poderosas. Existem substâncias que causam o câncer. As substâncias químicas que se usa hoje, o papel do cigarro, ele é industrializado. Usa-se substâncias que são hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são tóxicos. Nós temos o próprio gás carbônico, o monóxido de carbono, que na queima do cigarro aparecem naturalmente. Então você tem efeitos imediatos, efeitos a médio prazo e efeitos a longo prazo. Os famosos cancerígenos, né? O alcatrão, entre aspas, aquela borra do cigarro, ela vai se depositando no seu pulmão. Um pulmão na fase inicial, num bebê, ele é róseo, bonitinho. Num adulto, ele parece realmente um bofe. O pulmão é o bofe, né? Ave Maria. Preto, né? No adulto fumante.
Nós vamos incrustando essas coisas lá, elas irritam, inflamam cronicamente e em pessoas que têm a probabilidade aparece então o câncer de pulmão. Não é o mais comum, mas é um dos mais comuns e os homens são os que mais pagam por esse abuso, né? No Brasil. Por que a estatística mundial contrasta com a nossa? Porque, por exemplo, a gente não leva em conta que a Turquia 80% dos homens adultos fumam. Lá se o homem adulto não fumar, ele não é macho. Aqui no Brasil é coisa. Então, na população mundial, existe maior quantidade de fumantes do que no Brasil. Entendendo? Em algumas culturas é extremamente Você acha que as prevalente. campanhas feitas aqui funcionaram? Estão funcionando. Nós temos muitos jovens abandonando e temos muitos jovens que não começaram calcadas na pressão. E o Brasil tem esse exemplo. Apesar de funcionar meio, né, no vagalume, como foi dito na reportagem, nós temos um sistema de suporte que foi muito bem bolado. A tentativa de criar grupos de ajuda para que a pessoa saia do vício e não volte a fumar. Na realidade, o problema não é parar de fumar. É nem Fumante, começar, né? Não, o fumante para de fumar toda hora. Ele acabou de fumar, parou de fumar. O problema é a periodicidade dele. É voltar a fumar. Cada um tem um tempo, cada um tem uma necessidade de nicotina, cada um fuma mais ou menos por essa necessidade. Então a pessoa fuma de 1 em 1 hora, fuma de meia em meia hora. Eu já conheci pessoas que fumavam 5 maços de cigarro por dia, acordavam à noite para fumar, por incrível que possa parecer. E mais do que isso, quanto maior o uso, maior o risco que a pessoa tem. Voltar a fumar, você faz um compromisso, você para. Daqui 2 dias acontece o que está com o vozinho. Mesmo tomando o remédio, ele falou que está difícil, né? Faltou o remédio e está complicado. Você volta a fumar. Você não pode cair em tentação. Bom, você que está em casa, gostaria de tirar uma dúvida, liga pra gente. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Sandrinho. O assunto de hoje é tabagismo, no 3642-1500. Doutor, menciona pra gente quais são as principais doenças causadas pelo tabaco. Olha, são tantas, tem mais de 50 relacionadas ao tabaco. Causadas, né, nós temos poucas, mas elas influenciam positivamente. Na realidade, nós temos os cânceres, a maioria deles são piorados pelo tabaco. Agora, eu gosto sempre de citar, e por acaso do destino, né? Você falou de Nova Mutum. Sexta-feira agora eu vou falar sobre drogas lá em Lucas do Rio Verde, um vídeo da Secretaria de Saúde, de Bem-Estar Social de lá. E no sábado estarei em Nova Mutum para a gente conversar sobre o assunto também. Foi uma coincidência, eu não sabia que a reportagem era de Nova Mutum. E na realidade, eu sempre cito, basta a gente pensar da seguinte forma como médico, né? Você urinou sangue. A causa mais comum de urinar sangue, fora um traumatismo, né, é cálculos renais. Afastado do cálculo renal, você tem que procurar tumores. O tumor de bexiga é muito raro. Mas se você chegar no meu consultório e eu achar que você tem tumor de bexiga, eu não preciso perguntar para você se você é fumante. Quase 95% de chance de que aquela pessoa que tem câncer de bexiga ser fumante. O câncer de bexiga, pela concentração de excretas e concentração na bexiga, nós urinamos de quanto em quanto tempo, né? No grande fumante é passível de aparecer. Agora, nós temos os problemas pulmonares, o enfisema e a bronquite, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, chamadas. A maior causa que tem dessas doenças é o fumo, é o tabagismo. Mais do que isso, as doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência renal, as gangrenas de extremidades, todas elas são agravadas pelo fumo. Tem outras doenças mais raras que são influenciadas pelo fumo. Agora, se nós pegarmos, nós vamos ver, o câncer de mama é muito mais comum em mulher que fuma. Os cânceres ginecológicos são mais comuns em mulher que fuma. O câncer de testículo é mais comum no homem que fuma. Não é que causa, não é obrigatório, mas existe uma influência negativa do tabaco na maioria das doenças. Se tornam vulneráveis, mais de não é? 50 doenças relacionadas ao hábito do tabagismo. Não resta dúvida que quem fuma vive menos, né, doutor? Só pra gente assim, pontuar bem a importância disso e não ficar falando só de doença, assusta muito, né? Num painel muito bem controlado, né, no mundo, a Organização Mundial de Saúde convocou 300 cientistas e no final do painel eles fizeram exercícios de saúde diversos e sugestões. Eles pediram para ser votado qual seria a recomendação que ele daria para o mundo em termos de melhoria da sua qualidade de vida e diminuir a incidência de doenças e até a despesa
do governo e da sociedade com o tratamento de saúde. Quem pegou o primeiro lugar? Parar de fumar. A recomendação dos espertos, né? Dos grandes mestres é, se a população quer fazer alguma coisa de bom, abole o cigarro. Você vai ter uma diminuição da pressão por vagas em hospitais, vagas nos postos de saúde, porque N doenças vão deixar de existir a médio e longo prazo. Nós vamos num breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais. E você pode participar, viu, no 3642-1500. Tira sua dúvida. Não saia daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer a Saron que me veste. A Saron fica na Praça do Sopão, número 65, o telefone de lá é o 3321-6570. Dá uma passadinha lá e monte seu look. Marcelo, gostou do meu... Doutor Marcelo, gostou do meu look de hoje? Perfeito. Aprovadíssimo, né? Ah, eu tô me preparando já. Aliás, o inverno não faz bem para quem fuma, né? Complica um pouquinho mais. O agravo de vias aéreas é o principal, né? Agora, a gente pode sentar também só para estimular as pessoas, principalmente as mulheres, né? Aquelas que prezam pela sua beleza, envelhece mais rápido, dá rugas, pé de galinha, acaba com a pele. Tudo errado. É melhor saltar fora desse negócio. É melhor saltar fora. Você que está em casa, quer tirar alguma dúvida, liga pra gente no 3642-1500. Estou aqui com o Dr. Marcelo Sandrin para tirar essas dúvidas sobre tabagismo. Quais são os riscos do cigarro na gravidez? Olha, parte do princípio seguinte, a gravidez, a maioria maciça delas, graças a Deus, elas são muito desejadas, né? Algumas são não esperadas. Eu abomino quando dizem por aí, nossa gravidez aqui é indesejada. Esse termo, quem falar isso daí está cometendo um crime, lesa Deus, né? A criança não tem nada a ver com o intercurso sexual que veio antes da gravidez. Ela já está lá, é uma gravidez. O cigarro aumenta em 15% o risco de perda da criança, de abortos. Nós temos uma ligação. Bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem que eu falo? É Pedro. Pedro, tudo bem? Essa manhã maravilhosa. Qual que é a sua dúvida? Eu gostaria de fazer queria dar os parabéns primeiramente para vocês. Ai, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo. Sim. A minha esposa, ela foi diagnosticada com diabetes. Só que ela está sentindo muitas dores na sua perna, na coxa, na parte da frente. Isso é normal, doutor? Aí tem duas coisas. Se ela fuma, ela vai ter que parar de fumar logo. Espero que não. Agora, o diabetes usualmente pode se associar, dependendo do tempo, a neuropatia ou vasculopatia. É muito comum e por isso a gente luta muito com o diabetes, para que a pessoa trate ele com carinho, para que a pessoa não chegue a ter esses agravos, que podem levar a pessoa até ter dor crônica e necessitar de tratamento continuado. Teria que se avaliar e ver. Agora, uma coisa é certa, diabético, fumante, pior ainda, diabetes acelera a aterosclerose, o processo de envelhecimento, associado ao fumo, isso daí aumenta exponencialmente o risco de vasculopatia e de neuropatia diabética. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom, Deus abençoe. De que bairro você está ligando pra gente? Nova Esperança, Várzea Grande. Ai, um beijo gigante para vocês. Obrigada mesmo pela companhia, pela audiência. Amém. Deus abençoe a todos. Todos nós, Tá amém. Quais são os riscos para as crianças que convivem com essa fumaça do cigarro? Vamos também só terminar aquele pedacinho que estava falando. Aumenta o risco de abortos na mulher, aumenta o cigarro na gestante, aumenta o risco de partos prematuros e de crianças de baixo peso. E sabe-se também que as crianças que são submetidas às drogas, fumo é uma droga, elas podem ter déficit de memória, de aprendizado, e elas usualmente têm um desenvolvimento, ponto intelectual, um pouco atrasado e agitação psicomotora. É extremamente importante que a gestante não use nenhum tipo de droga, que ela faça um pré-natal e especialmente o cigarro, álcool e outras drogas, que ela saia dessa vida porque tem aí uma responsabilidade muito grande de criar uma nova criança. Fumaça em ambientes fechados com criança, nocivo, sem comentários. É o famoso fumante passivo, né? A pessoa que fuma em ambiente, hoje é proibido, né? Ela está expondo os outros. Você tem autodeterminação sobre o seu corpo, mas você não pode invadir o meu espaço.
Então é constrangedor quando você às vezes chega num restaurante, aqui em Cuiabá ainda se encontra eventualmente isso, uma pessoa lá saca com um charuto e sai fumando, e quando confrontado com o problema ele fica meio desagradado e eventualmente ele diz que ele não traga. Mas eu estou ali ao lado dele, né? E ele está tragando aquela fumaça, aquele horror. Na realidade não respeita o seu templo, nosso corpo é o depositário da nossa alma, né? E tem que ser bem tratado. E está desprezando os outros. Sabe-se, até eu participei indiretamente desse trabalho no Rio de Janeiro, já há uns 30 e poucos anos atrás, um professor nosso, o professor Clemax, que é um dos próceres da pneumologia hoje do Brasil, ele conseguiu provar pela primeira vez, e teve o trabalho dele publicado, mostrando que filhos de fumantes tinham maiores probabilidades, fumantes passivos, essas crianças, né? Tinham maior probabilidade de ter bronquite, asma e até de DPOC a médio e longo prazo, da doença broncopulmonar obstrutiva crônica, o enfisema e a bronquite crônica. E esse trabalho foi um dos que foram utilizados na gênese, depois do aprimoramento e extensão desses trabalhos, que mostraram que embasaram a lei que proíbe o fumo em lugar fechado. Triste quando você vê uma família reunida, a mãe ou o pai fumando dentro de um carro fechado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Para finalizar, doutor, que nosso tempo está acabando, infelizmente, eu amo o nosso Momento de Saúde de quarta-feira, mas obrigado, eu chega também, uma hora que acaba, né? É só meia hora mesmo. Tratamento, doutor? Olha, o tratamento, na realidade, passa por um dado que ali parece que é fácil chegar, pegar os remédios e parar. Não. Primariamente, a gente sempre alega o seguinte, né? Você tem que decidir que você vai parar. Tanto é que nós não fornecemos as medicações e não indicamos as medicações se a pessoa não fizer o seu compromisso. Uma coisa boa é você marcar um momento para parar. Olha, eu estou fumando, segunda-feira é ruim porque segunda-feira dieta e parar alguma coisa na segunda. E começar a academia na segunda-feira, tudo na segunda-feira. Essas promessas na segunda, eu acho melhor você pegar num sábado. Sábado agora eu joguei meu cigarro fora, joga ele fora. Pega o dinheiro que você vai colocar, eu estava gastando, abre uma poupança, poupança, não deixa em casa, deposita na poupança todo dia, faz no automático hoje, dá para você fazer no coisa. Você então vai começar a pensar sobre o caso. Procure seu serviço médico e oriente. Nós fazemos um diagnóstico se o problema é mais psicológico, se o problema é dependência química ou não. A partir daí nós vamos ver se a pessoa para espontaneamente, não volta a fumar espontaneamente, ou se ela vai precisar de suporte medicamentoso. A nicotina transdérmica, a nicotina oral existe, casos de sucesso são muito bem relatados. Medicações de ação central, antidepressivos tem. Nós temos que tratar, não começar para não ter que parar. Exatamente. Muito obrigada e eu espero você de novo aqui na quarta-feira, no nosso Momento de Saúde. É um prazer e vamos ver se drogas somem da sociedade. Se Deus quiser. E agora é hora de ficar bem informado aqui no programa, sem derrubar o Evaldo, bem devagarinho, né, Evaldo? Eu vou falar com ele, o homem das notícias, Igor Tax. Bom dia, Igor. Obrigado pelo merchan ontem. Eu vi chiquérrimo na opinião. Pois é, vou fazer sempre dessa. Bom dia para você, Michele, bom dia para todos que assistem o programa Acontece. Eu começo com a informação que Blairo Maggi é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta lavagem de dinheiro, Michele. O senador licenciado do PR, Blairo Maggi, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para apurar indícios de prática do crime de lavagem de dinheiro. Neste mesmo inquérito são investigados ainda o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, que foi alvo da operação ontem de busca e apreensão Ararat 5, o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Sérgio Ricardo, o deputado estadual José Riva, que está preso em Brasília, e também o ex-secretário Éder Moraes. Esses mesmos investigados são também alvo da Operação Ararat da Polícia Federal, iniciada em novembro do ano passado. Portanto, o senador Blairo Maggi sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma última notícia, 12 casas noturnas são consideradas aptas para atender durante a Copa do Mundo. Michele, a Prefeitura de Cuiabá realizou a fiscalização em boates e casas noturnas aqui da capital no período de 21 de março até o dia 13 de maio. Dentre 28 estabelecimentos que foram fiscalizados, 12 foram considerados regulares pela administração municipal. O secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Carlos Máximo, disse que os estabelecimentos comerciais ou as casas noturnas
têm ainda que fazer alguns ajustes para estarem aptas e prontas para receber os turistas e também os cuiabanos durante o Mundial, que acontece já daqui a 20 e poucos dias. Portanto, as 12 casas noturnas aqui de Cuiabá estão aptas para a Copa do Mundo. Por hoje é só, Michele, apenas 2 notas e a gente volta aí a qualquer momento na programação da TV Pantanal com mais informações e também cobertura completa da Operação Arará 5 no programa Preto no Branco com a Antero hoje, logo mais ao meio-dia. Muito obrigado pelas informações e até amanhã, Igor. Bom, agora é hora de ir embora, né? Mas você aí de casa pode falar com a gente, envia sua sugestão de matéria, de pauta, o telefone é o 3642 e sobe meu som que eu tenho que ir embora, 1500 ou através do e-mail acontece@tvpantanalmt.com.br, colocou pra mim, Natan, né, meu lindo? E não se esqueça que às 13h30 você acompanha a nossa reprise logo após o Pantanal Esportes, com a belíssima Cíntia Faria. Quero mandar um beijo especial para a técnica que todos os dias coloca esse programa no ar, não é? Aos trancos e barrancos estão me expulsando. Tem uma frase para vocês. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama. Um beijo, fui, até amanhã.